Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento e a igreja da última hora. Eu comecei essa série falando sobre o tempo está sendo abreviado, não somente no sentido de tribulação, mas no nosso tempo, no princípio das dores. O G, semana passada, falou sobre tecnologia e como o mundo ele está sendo preparado para esse governo do anticristo, a inteligência artificial, toda essa tecnologia que está aí e as características desse homem. E hoje, no encerramento, nós vamos conversar sobre o arrebatamento da igreja, um pouco da tribulação e também das orientações que Jesus deixou para nós, a igreja da última hora. E eu quero que a gente comece orando. Amém? Senhor, nós consagramos a Ti esse tempo, consagro a Ti essa palavra. Deus, a palavra é Tua, a palavra foi feita para cada um de nós, para a direção, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem com Teu entendimento nesse tempo, nos ensina, nos exorta, abençoa, Senhor, a cada um, conforme a Tua palavra, Senhor, nos promete. Deus, que esse tempo seja realmente um tempo de entendimento, um tempo de preparação para a Tua igreja, um tempo de transformação e cura. Que os Teus filhos saiam daqui fortalecidos, Pai. Eu Te agradeço, Deus, por essa série. Agradeço, Senhor, porque o Senhor nos conduziu. E o Senhor vai continuar conduzindo esse tempo no nome de Jesus. Vem, envia a Tua palavra. Envia a Tua palavra, Pai. E nos livra daquilo que é mortal para nossas almas. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Mateus 24, hoje a gente vai andar muito pela Bíblia, tá, gente? Mateus 24, a gente vai ver Mateus e Apocalipse. E eu quero começar com uma pergunta aqui para vocês. O arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? E a resposta está lá, em Mateus 24. Mateus 24 fala do princípio das dores. O que é? Princípio das dores é um momento de grande dificuldade que virá sobre a terra. Não são assim coisas isoladas, é um momento que muitas coisas, muitos acontecimentos de uma vez, sabe, pandemia, guerra, fome, esfriamento do amor, engano. Aí as pessoas falam: ai, pastora, mas sempre houve isso. Sempre teve terremoto, sempre teve guerra. Não, Jesus está falando aqui quando acontecer tudo ao mesmo tempo. Se eu dissesse para você, por exemplo, que ia parar tudo, que os aeroportos iam parar, que os aviões eles ficariam em terra, que as escolas ficariam sem funcionar, vocês acreditariam em mim? Se eu falasse isso há 4 anos atrás, você acreditaria? Claro que não, você diria: imagina, ela está delirando. Então, tudo aconteceu de uma vez só, um problema global. Todo mundo ficou, né, em lockdown, todos os países fechados, muita mortandade. A pandemia passou, mas muitos problemas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós vemos guerras sérias, como a guerra da Ucrânia e com a Rússia desestabilizando a Europa. Nós vemos tantas situações acontecendo, quanto o engano e o amor, mais do que nunca, esfriando. Nós nunca vimos tanta violência por falta de amor. Tanta coisa dentro das famílias, dentro da igreja, por falta de amor. Todos esses sinais juntos, Jesus disse, se chama princípio das dores.
Os problemas não acabaram, né? Nem vão acabar aí por algum tempinho. Mas o que nós precisamos saber aqui é que, para nós, existe uma proteção sobrenatural que acontece nesse nosso tempo, o tempo da graça, esse tempo que nós estamos vivendo antes do arrebatamento da igreja. Então vamos ver o que Jesus fala lá em Mateus, do 12 ao 14. E, por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todas as nações. Então virá o fim. Jesus coloca uma marcação aqui. Olha, quando estiver acontecendo tudo junto, e ainda tiver um engano muito forte, vocês começam a prestar atenção. E hoje, gente, mais do que nunca, se levantaram tantos falsos profetas, tantos ensinos abusivos, como a hipergraça, o preterismo, o abuso em cima da demasiada honra a homens. E tantos ensinos abusivos no corpo de Cristo, que a gente está vendo que a palavra ela está se cumprindo. E Jesus disse do amor se esfriar. Aí muitos vão falar, mas sempre teve. Mas Jesus está falando de quase todos sem amor, uma sociedade sem amor. E ele diz, aí sim é o fim. Depois que o evangelho for pregado, depois do grande avivamento e o evangelho for pregado, aí virá o fim. Que fim é esse? Nesse momento de Mateus, capítulo 14, é o fim da graça. É o fim onde o Senhor vai esconder, onde Ele vai poupar a sua igreja, e vai levar a sua igreja, como está escrito. Abram aí Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele vai proteger a igreja do pior momento que há de vir sobre a terra para provar todos os habitantes. E é incrível, gente, é incrível. Essa proteção, esse amor, é como ele fez lá nos dias de Noé. Ele escondeu Noé dentro da arca e ele não permitiu que Noé vivesse a grande destruição. Ele fez a mesma coisa com Ló, por causa da oração de Abraão. Ele tirou Ló e a sua família de Sodoma. E está escrito que nos últimos dias serão como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Nos dias de Ló, as pessoas, elas não estavam se importando com coisas importantes que iam acontecer, que era juízo, que era destruição, O mesmo nos dias de Noé. A Bíblia fala que depois que Noé entrou na arca e fechou a porta, também houve destruição. Mas como que estavam as pessoas? Elas não estavam se preparando. Elas estavam vivendo o dia como se nada fosse acontecer. Muitas pessoas já ouviram falar do arrebatamento. Mas se você perguntar a elas, vão dizer, mas eu não creio no arrebatamento. E elas não estão se preparando. Elas estão vivendo a vida como se elas fossem eternas e não estão se preparando para o grande encontro com o noivo. Agora, sobre o mundo, sobre o nosso tempo, também há um juízo de destruição. Vai acontecer uma grande destruição na grande tribulação, o juízo de Deus, como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. E o que nós temos em comum com os dias de Noé e com os dias de Ló? O Senhor queria proteger aqueles que estavam ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor não queria proteger somente a família de Noé.
Ele queria proteger todas aquelas famílias da grande destruição, mas eles não ouviram. Mas Noé ouviu. E Noé entrou na arca. E a destruição só veio depois que Noé entrou na arca. Nós temos também escrito que aquilo que detém o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo que está com a igreja. Quando o Espírito Santo for levar a igreja ao encontro do noivo, porque ele vai conduzir a noiva. Ele tem nos preparado para esse grande encontro e ele vai nos conduzir. E depois que isto acontecer, grande destruição virá sobre a terra. Porque nada mais vai deter o anticristo. E a grande tribulação se manifestará. Vai ser o pior momento da história da humanidade. Então o que nós temos nos dias de Ló? Também é a mesma coisa. As pessoas, elas não ouvirão aviso, nem Ló, gente, estava ouvindo. Se não fosse a intercessão de Abraão, Ló, ele seria destruído lá dentro de Sodoma. Mas por causa da intercessão de Abraão, os anjos entraram naquela cidade e disseram claramente a Ló: enquanto você estiver aqui, nós não podemos destruir a cidade. Ló, corre, vai para o monte que a cidade vai ser destruída. E é isso. O Espírito Santo de Deus está dizendo a você: se prepare, porque o dia está chegando. Mas você que é salvo, você precisa se preparar. Você precisa se preparar para o arrebatamento. E primeira coisa, como é que a gente espera o arrebatamento? Eu preciso ter expectativa. E porque eu tenho expectativa, eu sei que esse momento que nós estamos vivendo na história da humanidade, eu preciso de mais unção do que o normal. Eu preciso estar atento aos acontecimentos, eu preciso estar com a Bíblia na mão e o noticiário na outra, para eu entender o relógio profético dessa última hora. Mateus 24:15 fala assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Mas presta atenção aqui, Jesus começa a falar no versículo 15 de Mateus 24. Ele já está falando de outro tempo. Aqui ele está falando, olha, ele vai ter o abominável da desolação, de quem o profeta Daniel falou. De quem que Jesus está falando? Ele está falando do anticristo. E quando ele fala do anticristo, no versículo 15, ele começa a falar da grande tribulação. Aqui ele fala tudo que vai acontecer na grande tribulação. Uma perseguição como nunca houve. Uma perseguição a cristãos, uma perseguição a judeus. E ao mesmo tempo que vai ter muita perseguição, vai ter muita destruição, porque vai ter muita calamidade junto. A grande tribulação, ela vai ser um período de grande destruição. Como o Senhor mesmo disse, uma destruição que a terra nunca viu, que a terra nunca experimentou. Será uma destruição terrível, é como você não ter sossego por nem um minuto. Você olha para um lado, cai um cometa, daqui a pouco você olha para o outro, os mares, os rios contaminados, todo ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que veio a pandemia, tudo que está escrito em Apocalipse vai ser global. As pessoas, elas vão se desesperar. Elas vão se desestabilizar. Será um momento de grande calamidade. Olha o que Jesus fala em Mateus 24:22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são os escolhidos? Durante a tribulação, muita gente vai se converter, sim. Então Jesus está falando: olha,
São 7 anos porque eu abreviei, porque se eu não abreviasse, ninguém ia aguentar. Aí a gente volta lá para o Mateus 14 e ele diz, então será o fim. Que fim? O fim do tempo da graça. Aí você chega no Mateus 24, versículo 28. Olha o que ele diz. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mas esse aqui já é outro fim. Fim de quê? Fim da grande tribulação. Vai ter abutre porque vai ter muitos cadáveres. E por que vai ter muitos cadáveres? Porque vai ter um grande número de mortos. Quando é que isso vai acontecer? No Armagedon. Não disse que tem assunto para a vida aqui? Até para o final do ano? Na última guerra. No 7º ano da grande tribulação. Então, no versículo 14 de Mateus 24, você vai ter o fim do tempo da graça. No versículo 28 de Mateus 24, você tem o fim da grande tribulação. E aí o Senhor fala lá no versículo 29, do 29 ao 31, olha o que ele diz. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui está falando que todos os olhos verão o Senhor. Que momento é esse? É um momento diferente do arrebatamento. Porque no arrebatamento está dizendo que vai ser num piscar de olhos. E Jesus virá nas nuvens e encontrará com a noiva, encontrará com o noivo nas nuvens. Então é outro momento. Tem um encontro que Jesus não colocará o pé na terra, mas vai buscar a sua noiva e esse encontro será nas nuvens. Agora, aqui, nesses versículos, está falando que ele vai pôr o pé. E aonde é que ele vai pôr o pé? No Monte das Oliveiras, como está escrito lá no livro de Zacarias. E o Monte das Oliveiras vai partir ao meio, e este será o momento do final da grande tribulação. Quando todos os olhos o verão, Jesus vem para salvar Israel e todos aqueles que nele creem. Mas esse momento é no 7º ano da grande tribulação. E Jesus ainda fala lá no versículo 36. Do versículo 36 em diante, ele fala sobre vigilância. E ele volta a falar para a igreja da última hora, para a igreja que está se preparando para o arrebatamento. Ele está dizendo, olha, aguenta firme que vai ser como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Ló. As pessoas vão estar ensurdecidas, elas não vão ligar para a mensagem, mas vocês fiquem firmes. Mas ele diz lá no capítulo 24, no versículo 40 a 43, quando é isso? Olha só o que ele fala. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e deixaria que a sua casa, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Que momento é esse? Que um será levado e o outro vai ficar? Não poderia ser na grande tribulação. É claro que é antes da grande tribulação, quando a igreja vai ser arrebatada, num momento de muita distração, num momento de surdez espiritual, num momento como o que Jesus disse lá em Mateus 24,
no início, em que o amor esfriou, no momento que tem muito engano. E muitos, olha, vão perder esse tempo. Será que Jesus, ele sabe que muitos duvidam do arrebatamento? Com certeza, ele sabe. Olha o que ele diz lá no versículo 48, do 48 ao 50. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Você está vendo? Jesus está falando aqui: olha, eu sei que nos últimos dias vocês vão duvidar que eu estou chegando. Vocês vão dizer: o Senhor está demorando. O Senhor sempre disse que viria e não veio, e agora Ele está demorando. E as pessoas, elas vão começar a viver como se Jesus não fosse voltar. E elas vão começar a ter uma vida devassa, vão começar a viver com carnalidade, porque elas não estão preparando, esperando a vinda do Senhor. A minha resposta: se o Senhor Jesus vem antes ou depois da grande tribulação, a minha resposta, segundo Mateus 24, Ele vem antes da grande tribulação. Mas a boa notícia é que no final da grande tribulação, Ele também vem. A diferença é que antes da tribulação, o encontro do noivo com a noiva será nos céus. E em Mateus 24, quando diz que quando todos os olhos o verão, será para o mundo inteiro ver. Quando o Senhor vai reinar, quando Ele vem vencer o Armagedon. E eu espero que você tenha entendido, porque Mateus 24 é Jesus explicando. Mas, se você for pós-tribulacionista, e nós já falamos isso no primeiro culto, se você for pós-tribulacionista, nós não vamos também ficar perdendo tempo aqui discutindo. Uma coisa é certa: nós esperamos Jesus. Eu, como pré-tribulacionista, espero Jesus antes da grande tribulação. Você, que está me assistindo, acredito que aqui na igreja, a grande maioria seja pré, mas você que é pós-tribulacionista, também pode estar esperando Jesus aí depois da tribulação. O importante é que todos nós estamos esperando Jesus. E isso nós temos em comum. O fim do tempo da graça, e ainda tem tanta coisa para se dizer sobre o fim do tempo da graça, o arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo, o Armagedon, novos céus e nova terra. Mas esse governo do anticristo, que é esse tempinho do Mateus que nós estamos vendo, ele vai durar 7 anos. E ele vai perseguir, a princípio, os cristãos e depois os judeus. E ele vai perseguir a todos que amam o Senhor. E vai ser um momento terrível de grande violência. Gente, tudo aquilo que os imperadores fizeram para perseguir a igreja primitiva não vai ser nada comparado com a maldade desse homem. Ele não vai se chamar anticristo. Aqui é só um título para você poder identificar esse homem que vai se levantar com essas características. O nome dele é um nome comum. Ele não vai aparecer com um pequeno chifre. Ele é um homem normal, um homem que vai enganar a muitos por sua inteligência, por sua grande habilidade diplomática, por todo o poder e autoridade que o grande dragão, Satanás, vai dar a ele. Tem início esse governo no primeiro ano da grande tribulação. No término, é a sua destruição, porque Jesus vai destruí-lo na batalha do Armagedon. Mas será um governo terrível, o pior de todos. É tão terrível que chegou a impressionar o profeta Daniel, a maldade desse homem. Mas graças a Deus, aqueles que confiam no Senhor serão guardados. Jesus sempre falou da sua vinda. Se você procurar
na Bíblia, momentos em que ele anuncia a sua vinda, você vai ver, olha, Gênesis capítulo 3. O momento em que o Senhor fala da restauração de todas as coisas. Gênesis 3. Porque a partir do momento que a serpente foi pisada, ali foi anunciado, olha, todas as coisas vão ser restauradas. Tudo está em Gênesis. Tudo está lá e Jesus foi mostrando tudo didaticamente, repetindo. Por isso a importância da gente estudar a palavra de Deus. Jesus foi anunciando tudo em Gênesis. Jesus foi anunciado, gente, lá em Números. Quando que ele foi anunciado em Números? Quando ele levantou lá a cruz de bronze com a serpente ali. Números 21. Quando foi anunciado que ele morreria? Quando que ele seria o Cordeiro de Deus? Gênesis 22. Quando Abraão subiu com Isaac. Quando que foi anunciado os últimos dias e o arrebatamento? Quando ele arrebatou Elias. Por que ele arrebatou Elias? Que ele quis arrebatar? Deu na cabeça de Deus. Gente, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Eu vou arrebatar 2 pessoas. Não. Aí as pessoas falam, nunca foi dito, Calvino nunca falou, não sei o quê, coisa introduzida. Cuidado. Cuidado. Jesus disse, ouça a palavra e não homens. Mas é um estudioso. Tá bom, amém. Mas você tem o direito de conferir na Bíblia. Se esse estudioso, ele não é dono da verdade. Quem é dono da verdade é Jesus. Vai para a Bíblia. Quando esse estudioso fala, que arrebatamento é coisa que foi introduzida, então responde para ele, querido, então por que o Senhor arrebatou 2 homens? Deu na cabeça dele? Por que o Espírito Santo falou, através de Paulo nas epístolas, sobre arrebatamento? Que num piscar de olhos, nos encontraremos com ele nas nuvens. Por quê? Então a Bíblia tem resposta, não são homens que têm a resposta. Anda sobre Jesus, sobre tudo que Jesus diz que ele é, que ele é a porta, que ele é a água viva, que ele é o sacrifício perfeito, que ele é a luz do mundo, que ele é o pão. Não tem nada à toa na Bíblia. E por isso nós precisamos estar preparados. Sabe, Deus, ele só conta com 2 tipos de pessoa. Não tem coluna do meio. Eu acho que as pessoas pensam que podem ficar na coluna no meio do reino de Deus. Você não é bom ou mal, você não é remanescente ou frio. Não dá para ficar no meio. Aliás, nada fica morno por muito tempo. O morno, ele tem 2 opções. Ou ele vai ficar quente, porque ele decide ir para o fogo e aquecer, ou daqui a pouco ele vai ficar frio. Quem é que são os mornos dentro da igreja? Os mornos dentro da igreja são os críticos. Porque quando você está bem com Deus, não é que você não vê defeito, mas suportável. Porque Jesus mesmo usou esse termo, exatamente esse, suportai-vos uns aos outros. Isso é pesado, né? É pesado, porque a gente conhece amai-vos uns aos outros. Mas quando entra suportai-vos, aliás, quem fala isso é o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Suportai-vos mutuamente uns aos outros. Isso é pesado, gente. Jesus, na oração sacerdotal, ele fala para que todos sejam um. Para a gente ser um. É uma guerra. Isso é uma guerra, ser um é uma guerra. É uma guerra contra mim mesmo. É uma guerra dos meus achismos, das minhas verdades. Mas quanto mais Cristo está em mim, mais tolerante, mais empático, mais misericordioso você é. Não é? Porque quanto mais de Cristo, menos de mim. Para mim, o morno é aquele também que senta no domingo, ouve a pregação olhando no relógio. Ele tolera o louvor. Ele quer vir
por um desencargo de consciência, por religiosidade. Mas ele não entra na casa de Deus com aquela expectativa. Olha, se o pregador for bom ou for mal, eu vou receber, porque eu estou na casa de Deus. Então, para mim, o morno é aquele que justifica a ausência de Deus, colocando a velha estratégia de Adão. Eu nunca sou culpado, a Eva é culpada. A Eva também não é culpada, é a serpente que é culpada. Então, quando eu delego minha responsabilidade para o outro, para mim, eu sou morno. A mornidão, isso fala da característica da igreja dos últimos dias. Mas o que eu vou fazer para voltar a ser quente? Só tem um caminho: arrependimento. Eu preciso saber que eu estou errado, que o problema está em mim. O problema não está no púlpito, o problema não está no meu irmão do lado, o problema está em mim. Como diz Joel no capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Então é hora de dizer, se prepara, igreja, Jesus está voltando. Vocês lembram dos guerreiros de Gideão? Teve uma batalha que foi muito, eu acho essa batalha incrível, né? Quando os guerreiros de Gideão, eles recebem armas que humanamente não são armas. Então, como os guerreiros de Gideão, nós estamos recebendo coisas que não parecem armas, mas são. Porque como é que você vai para a guerra com um jarro, uma tocha e um chofar? Gente, nenhum desses elementos é uma arma de guerra, mas era arma de guerra. Como é que nós estamos agora? Nós estamos em guerra. Nós temos um inimigo que sabe que pouco tempo lhe resta. Isso não sou eu que estou te falando, não, é Apocalipse 12. E como ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele quer roubar a tua fé, ele quer roubar a tua esperança, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua intimidade com Deus, ele quer roubar a tua presença na casa do Pai. Então, nós somos um exército que precisamos ter armas dos guerreiros de Gideão. O que é o jarro de barro? Que é você ter a consciência de quem é você, da tua fragilidade, que tudo aquilo que você tem vem de Deus, que não tem nada que você tenha de bom em você, que você não tenha recebido de Deus. Aí vai acabar com o teu orgulho, aí vai acabar com o teu achismo, aí vai acabar muita coisa, viu? Se você tiver a consciência de que você é vaso de barro. Porém, você tem um conteúdo maravilhoso, você tem um tesouro. Tocha é a luz de Cristo em você. E chofar é a sua voz profética. São 3 coisas que não podem faltar nesses últimos dias. Voz profética é quando a minha voz aqui na terra está em sintonia com aquilo que Deus quer que eu fale no momento. Vou dar um exemplo para você. Vai lá, o Ezequiel, ele está lá diante dos ossos secos e Deus fala, profetiza sobre esses ossos secos. Outro exemplo, quando eu me levanto como uma voz profética nesse tempo. Lembra lá dos discípulos, os 120? Quando ele falou, né, eles perseveraram em oração depois da Páscoa. Ele falou, olha, vocês vão levantar um clamor. Ali, quando eles obedeceram, eles estavam sendo uma voz profética. Eles estavam chamando o quê? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 era a promessa. Jesus falou, olha, sejam revestidos de poder. E eles entenderam que até que eles fossem revestidos de poder, era Joel capítulo 2. Então eles tinham que orar Joel capítulo 2. Eles estavam falando para o outro o tempo todo, olha, Joel capítulo 2. Gente, Joel capítulo 2, vai acontecer, vai acontecer. É nessa geração. Então eles se levantaram como voz profética. E como ser voz profética?
agora, nesse momento, no século 21. Eu ser uma voz profética nesse momento é eu falar o que Cristo está falando. E Ele está falando, em breve eu virei. Se você não quer acreditar em mim, leia Apocalipse. Leia os capítulos de Apocalipse. Tem 2 avisos lá. Primeiro, né? Aquele é maldito, aquele que mudar uma palavra. E em Apocalipse 22, ele ainda fala 7 vezes que ele virá em breve. Então, o que é ser voz profética nesse tempo? Eu vejo que nós estamos estudando aqui, nesses 3 domingos, os sinais de tudo que está acontecendo, e eu chego à conclusão, é verdade, Cristo vai voltar. Então, eu me levanto como voz profética. Mas, quando Cristo está para voltar, ainda algumas coisas acontecem. Ele diz que algumas coisas aconteceriam. Por exemplo, o espírito da restauração. Ele deixou escrito, né? Então, eu posso me levantar. Eu posso me levantar como voz profética. Eu posso me levantar e ser essa voz proclamando restauração na minha família. Proclamando restauração na minha igreja. Proclamando restauração sobre o meu país. Eu me levanto como voz profética. É eu não reclamar, por exemplo, do meu país e começar a orar o que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus sobre o Brasil? É que o Brasil vai ser celeiro do mundo. Então, Senhor, para que o Brasil seja celeiro do mundo, é necessário justiça no Brasil. Então eu me levanto como essa voz profética e proclamo, haja justiça nessa nação. Essa voz profética é o que está em sintonia, né? Você tem que estar em sintonia com o que Deus está falando para nós. É o eco de Deus aqui na terra. Eu penso que nesse tempo, a palavra-chave para eu não desistir, para eu continuar, para eu perseverar, para eu permanecer e não desistir, é conhecer a palavra de Deus e confiar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Apocalipse 3:11. O que Jesus falou? Apocalipse 3:11. Já está ali. Venho em breve. Conserva. Tem versões que falam, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Gente, que aviso é esse? Senhor Jesus, o que é roubar a tua coroa? Você tem um ladrão que diariamente quer roubar a tua coroa. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E aonde ele rouba a tua coroa? Aonde? Onde ele rouba a tua coroa? Retenha. Presta atenção, o aviso de Deus lá para Adão foi guardar o jardim, ele não ouviu. O aviso de Jesus para a igreja da última hora, retenha a tua coroa. E a tua coroa é isso. A tua coroa é a tua vida com Deus, é a tua honra, a tua coroa. Ele quer roubar a tua vida com Deus. Ele quer trazer esse pânico, ele quer trazer esse desânimo. Como é que eu seguro a coroa? Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, menos medo eu terei. Porque o Senhor vai me conduzir, Ele vai falar, olha, essa estrada aqui tem uma ponte, né? E Ele vai dizer, não tenha medo, você pode passar essa ponte aqui, não precisa ter medo, olha, eu estou no controle, eu te guardo. Olha, lá na frente tem uma curva, mas não tenha medo, eu já preparei para que a curva não te destrua, você não vai cair no abismo. Então Jesus já deixou tudo escrito lá em Mateus 24. Para a gente não ter medo, para a gente não ter susto.
eu preciso encerrar. Eu posso chamar o louvor, amor? Ou você quer que eu coloque uma canção? Você que sabe. Posso colocar? Você coloca aquela canção, ele virá num piscar de olhar? Gente, eu nunca sei nem a letra e nem o nome das músicas, tá? Graças a Deus, Deus me deu um marido músico, eu pergunto para ele e está tudo resolvido. Jesus diz assim, aqui, a última coisa que eu vou te dizer. Eu sei, gente, que isso não é uma pregação da gente pular, gritar, dar glória a Deus, não. Isso é ensinamento para a tua vida, tá? Chega depois chega lá na frente, ai, não falou nada para mim, eu não sabia. Não, você sabia. O Senhor fala assim, olha, que depois que você sabe, é uma grande bênção saber, porque você não perece por falta de conhecimento, mas também tem um outro lado. Depois que você sabe, você se torna indesculpável. Então, é uma via. Mas em nome de Jesus, que seja para o teu crescimento espiritual. Apocalipse 3, ele vai dizer ainda, né? Uma promessa. Olha, gente, que coisa linda, Apocalipse 3:12. Olha a promessa que o Senhor traz para nós. Ao vencedor, levanta a tua mão aí, quem quer ser vencedor. Ao vencedor, olha, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Oh, meu Deus! É muito lindo isso, gente. Eu acho tão interessante porque Deus, ele ama a coluna. Tanto ele ama que lá, você vai na palavra, né, no primeiro templo, ele dá nome às colunas. Tem 2 colunas na entrada do santo lugar, que se chama Jaquim e Boaz. Deus ama colunas. Por quê? Porque coluna é uma grande lição para a gente. Nós que quando chegamos em Israel, a gente vai nos lugares onde está em ruínas, teve alguma coisa ali nos sítios arqueológicos, de tudo que sobra são as colunas. Tudo é destruído, mas as colunas estão lá. Tudo está destruído, mas as colunas estão de pé. Então eu digo que Deus, ele está dizendo a mesma coisa para você. Tudo vai ficar abalado, tá? Mas se você estiver agarrado à minha presença, você vai ficar em pé. Olha que promessa linda, gente. Que promessa linda. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Oh, meu Deus. Nós precisamos aprender a orar essa palavra. Jesus deixou tudinho para nós, gente, tudinho. Está tudo lá, vocês viram. Está tudo lá. A gente precisa aprender a orar o que está no coração de Deus. A orar a palavra de Deus. Quando você passa a orar a palavra de Deus, começa a vir no teu coração uma autoridade vinda do Espírito Santo de Deus. Uma autoridade que você sozinho não teria, mas a palavra, ela é uma espada, ela é uma arma. Olha para o que Jesus falou, não fica também que nem esses crentes bobos discutindo coisa aí, tá? Ai, não, porque meu irmãozinho que acredita em outro. Não fica. O importante é que todos nós estamos esperando Jesus. Agora eu te digo, essa igreja, ela é uma igreja que ama a volta de Jesus. Ela é uma igreja que acredita no arrebatamento de Jesus. Ela é uma igreja que quer se encontrar no céu com Jesus. Ela é uma igreja que quer ser limpa, revestida. É uma igreja que ela clama: Senhor, me limpa, me lava com teu sangue. Se o Senhor lavar as minhas vestes, eu serei limpo. Sabe qual a diferença?
Qual a diferença de um coração duro, incrédulo, de um coração de gente que fica no meio, em cima do muro, para o coração de Davi? É que aquele que fica em cima do muro, ele não consegue enxergar a realidade que Davi enxergava. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele olhava para si, ele falava: Senhor, miserável, homem que sou, vem, Senhor, me limpa. Senhor, eu preciso do Senhor para viver. Eu vou dar louvores ao meu Deus todos os dias da minha vida. Eu quero estar dentro dos átrios do Senhor. Ele diz: Senhor, Senhor, eu queria viver dentro da tua casa. Fala para o Senhor hoje te dar um coração de Davi. Fala: Senhor, eu quero um coração de Davi. Eu quero um coração pronto para te adorar, pronto para te agradar, Senhor. Me dá esse coração diferenciado, Deus. Me dá, porque nesse mundo humanista, Pai, nesse humanismo que entrou dentro das igrejas, muitas vezes, Senhor, nós mesmos nos perdemos acreditando na nossa intelectualidade, mas na tua palavra tem o sim e o amém, e que nada em nós, Senhor, ultrapasse a tua palavra. No nome de Jesus, Senhor, eu oro para que essa igreja seja viva da tua palavra, para que esses crentes, Senhor, todos eles aqui, todos, Senhor, estejam limpos, prontos para o arrebatamento, para encontrar com o Senhor na glória. Senhor, eu oro, Pai, para que nós continuemos na contramão do mundo. Porque, Senhor, muitas igrejas se envergonham de falar disso. Muitas igrejas não pregam mais a tua volta, porque elas não querem se posicionar. Mas nós, Senhor, nós como igreja profética, nós não somos aqueles que ficam em cima do muro. Nós não nos importamos com isso, Senhor. Nós estamos aqui para dar direção. Pense o que for. Desde que, Senhor, esteja na tua palavra. Nós queremos ser voz profética nesse tempo. E, Senhor, se Apocalipse 22 fala que o Senhor virá, então é isso que nós vamos proclamar até que o Senhor volte, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, eu oro pelos teus filhos, para que eles se fortaleçam cada dia mais. Eu oro, Senhor, Senhor da cura, Jeová Rafá, aquele que cura o físico, que cura o emocional. Eu oro que o Senhor venha com a tua cura sobre cada filho teu hoje. Que o Senhor toque com a tua cura. Que o Senhor toque também nas finanças dos teus filhos. Que o Senhor derrame hoje cada vez mais a bênção da família sobre eles. No nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo término dessa série. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê o privilégio de falar muito mais sobre isso. E de sermos, Senhor, aqueles apaixonados pela tua volta. Aqueles que dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus.